falando pra trazer todo mundo. Com isso, um tempinho se passa. Já tem gente varrendo o chão, tem gente pegando gato em cima da árvore e tem gente carregando água. Até aqui eu não entende como ela parou ali escrevendo carta pros velhos. Ela foi enganada pelo maldito que disse que a essência da cultivação tava na importância do trabalho diário. Ela olha pro velhinho e pergunta o que ele quer que ela escreva. Porém, o rapaz não escuta bem, ela tem que dar um gritão. O Kyangyan só tá observando a bagunça e querendo saber o que o líder tá pensando. De volta no Jun, ele dá até um espirro com tanta gente xingando ele. E fala pro sistema que é bom os pontos que ele gastou valer a pena. Com um saco de box metálico na verdade na frente dele. O sistema diz que aquela máquina é perfeita para testar o crescimento dele e dos discípulos. Ele fala que tudo bem então, ele vai testar. Com isso acertando um soco em cheio. O sistema fala que o ataque dele carrega 900 quilos. Normalmente uma pessoa com 11 círculos de abertura costuma bater 750. De repente alguém do nada grita o nome dele. Nosso garoto já sabe que deve ser um dos inimigos pela intensidade. Ele vê a Kyang e pergunta se ela escutou alguém com uma voz grossa e sexy chamando por ele. Ela grita de novo, obviamente foi ela. E pergunta o porquê que ela tem que ficar escrevendo carta pros velhos o dia inteiro. Ele pede pra ela voltar a ser carinhosa, porém o garoto pelo visto foi espancado. Um tempinho se passa. E nosso rapaz fala que o design ficou perfeito já que mostra o temperamento da seita deles. O Jiang diz que depois eles conversam sobre esses uniformes. Primeiro ele tem que saber o que aconteceu com a cara do líder, que responde que estava praticando as escrituras e acabou indo longe demais. Com a voz grossa, Kyang diz que odeia a cor vermelha. E o Kim Han quer saber quem que gritou isso, porque não parecia ter sido ela. Nosso garoto fala pra ele trazer uma roupa branca pra garota e pergunta se ela vai ficar satisfeita assim. Ela tá toda bravinha tentando conter a raiva. E nosso garoto acha estranho, não parece só que é algo do tipo não gostar de uma cor. Logo, porém, ele deve descobrir um pouco mais sobre o passado dela. Nisso, o discípulo Su Xiaomo diz que o cara da família Hai estava na frente da seita. O Jun diz que o cara demorou um pouco ainda e recebe a missão de ensinar uma lição pra ele. Na frente da seita, nosso garoto diz que o cara é educado de ter esperado tanto. Porém, o cara só pergunta se ele é o líder daquele lugar e se apresenta como Shang Ke, o ancião da família Hai. O Jun pergunta se o homem tá ali porque o Zou foi espancado e o cara responde que sim. Nosso rapaz explica que aquele cara tava causando problema na frente da seita pros discípulos e foi por isso que ele ensinou uma lição. O cara pergunta então se os discípulos dele são o pessoal que estavam roubando as pílulas. Eles poderiam deixar esse negócio da pílula passar, porém não o fato dele ter batido no Raizou. A única forma dele se livrar daquilo era quebrando as próprias pernas e braços. O Jun bate palma e diz que ele tá convidado ao desafiar no campo de treinamento quando quiser. Aquilo pra ele seria até uma gentileza. Rapaz, eles já estão indo pra lá, não tem tempo ruim não. O velho diz que admira que alguém num nível fraco como ele teve coragem de o desafiar. Porém, o pessoal da seita parece confiar no Jun, já que ele acabou com o líder dos bandidos. O velho pergunta que história é essa que ele tá ouvindo sobre ele ter acabado sozinho com aqueles bandidos. Pelo visto, ele tava mentindo pra todos os discípulos só pra conseguir a recompensa de 1000 moedas. Nosso garoto fica confuso, ele nem sabia que tinha uma recompensa dessa. O Shang Ke saca a arma dele e pergunta se o garoto tá pronto. O Jun só pergunta se ele já ouviu falar que nas artes marciais, velocidade era o mais importante. Rapaz, o cara passou muito mais rápido que ele mandou um corte na perna e no braço. E se vira falando que sim, já que velocidade é o lema dele. Porém, nosso garoto pergunta o que ele tá fazendo ali. Confuso, o velho diz que acabou de cortar, então como ele tá assim? Porém, o que ele vê era só uma ilusão do nosso garoto. Ele já corre pra trás e diz que o rapaz tá usando magia negra. O Jun diz que é pra ele prestar atenção e nem piscar. E em um segundo, tá nas costas dele de novo perguntando se ele viu. O velho tenta mandar um corte perguntando que magia é essa. Nosso garoto diz que não é magia e sim velocidade. Aquela técnica se chamava o passo fantasma. O pessoal da seita tá tentando entender o que o maldito líder tá fazendo. E porque realmente pareciam ter mais de um líder no campo. O velho questiona se as ilusões são criadas por causa da velocidade que ele se movimenta. O Jun aparece nas costas dizendo que a técnica não é tão boa assim. E dá-lhe uma bicuda na bunda. O velho cai no chão e na hora que vira pra xingar, o Jun já tá nas costas de novo. E dá-lhe mais uma na bunda. Nosso garoto diz que a intenção desse movimento não é machucar e sim humilhar. Os discípulos questionam se o líder tem alguns gostos estranhos. E o Shang Ke começa a ficar com raiva, falando que aquilo é impossível. E questiona como ele tem ousadia de humilhar assim. Na hora usa uma técnica que um monte de teia cai por cima do Jun. Porém, ele só observa aquilo pensando que é entediante. Aparece de novo na frente do Shang Ke e pergunta se ele acha que é certo eles continuarem essa luta. Rapaz, isso sim valeu a pena, o garoto ganhou 50 pontos de contribuição. E nosso rapaz percebe que quanto maior a diferença de força, mais ponto ele ganha. O ancião ainda foi humilde e agradeceu por tanta gentileza.
E o Jun só fala que as coisas vão terminar assim, já que é culpa dos discípulos dele por terem roubado as pílulas. O discípulo dele apanhou, assim como o tal do Zou, então eles podem acabar a discussão ali. O velho fala que é uma loucura, os jovens de outro dia têm muito vigor e adoram uma luta, não é algo que os velhos tinham que se envolver. Com isso já tá fugindo da seita. Enquanto pensa que esse cara é muito mais perigoso do que ele imaginava, ele vai avisar os líderes para não fazerem dele um inimigo. Com uma velocidade como aquela, ele seria capaz de até matar um mestre marcial. A cena muda para uma parte da floresta onde tem um casal e o cara diz que tava com muita saudade. Ele vai todo fofo para dar um beijinho. Até que ele escuta um barulho e vê que o Jun tá em cima da árvore desenhando. Ele larga o papel e sai correndo pra cidade desesperado. Como alguém que sempre foi virgem, o objetivo principal dele é quebrar casais. E nesse momento ele tá correndo pra cidade pra pegar a tal recompensa de matar os bandidos. O menino chegou lá em 1 minuto depois que o cara saiu da seita. E já manda avisar que o líder da seita, Osso de Aço, tá lá pra pegar a recompensa por acabar com os bandidos. O cara fala que ele pode entrar na fila das pessoas que falaram que mataram aqueles caras também. Quando ele olha, tem um Frieza, um Orochimaru, um cara do Jojo e um Saitama. Porém, de repente, um grito vem lá de dentro, mandando todos sumirem dali. Nosso rapaz fica impressionado, porque só o grito foi tão forte assim, talvez fosse o Lorde da cidade. Porém, ele quer a recompensa, até porque é um capitalista safado. Ele toma coragem, se apresenta e diz que tá ali pra ver o Lorde. O cara de longe diz que ouviu falar sobre o que aconteceu no recrutamento, então ele tá convidado a entrar. Ele então vai até o salão do Lorde e se apresenta frente a frente ao trono. Ele fala que estava ansioso para conhecer o Jun e diz que ele é um jovem talentoso como ele esperava. Porém, que negócio é esse dele estar ali pela recompensa? Nosso garoto fala que foi ele que destruiu toda a seita da Montanha Negra. Um cara ao lado do Lorde fala para ele parar de mentir porque com o poder que ele tem é impossível. E pergunta se o Sr. Jun só tá ali para roubar dinheiro deles. O protagonista pergunta pro Sr. Xie quem que são esses esquisitos. O Lorde explica que são 2 anciões da seita da Água Nascente. Nosso garoto sabe que esses são os inimigos que estão atrás dele. E o Lorde pergunta se ele tem como provar que acabou com os caras da montanha. O Jun diz que subiu sozinho e matou mais de 200, então ninguém viu ele. E os caras já têm certeza que esse maldito tá só mentindo. Só que ele sorri, dizendo que trouxe evidências. Ele então joga uma espada no chão. E na hora os caras reconhecem. Aquela era a espada do dragão verde que o bandido usava. Num acidente ele tinha quebrado isso, ainda bem que o sistema é bonzinho e consertou por um ponto. Agora os trouxa tá tudo suando frio, se perguntando se realmente ele acabou com tudo sozinho. E o Xie sorri, dizendo que isso prova que ele acabou com os caras e pede mais detalhes. Nisso, a missão secundária de convencer aquele chefe é ativa. E não tem nada mais fácil pro Jun do que ficar se exibindo. Ou melhor, do que contar uma história verdadeira. Ele diz que todos devem saber que é impossível para que ele mate uma gangue tão grande sozinha. E o Xie pergunta então quem o ajudou. Ele fala que não foi uma pessoa, mas sim espíritos. E pra ser mais exato, foram os espíritos dos ancestrais da seita do Osso de Aço. Por mais que eles tenham perdido a glória do passado, os ancestrais ainda existiam. E assim que ele fica em perigo, eles o provêm com uma grande força. O Jun sabe que ele é só um amador, então tem que falar alguma coisa que os caras não tenham como confirmar. E na hora os caras não acreditam, obviamente, falando que ele tá inventando um monte de história. E fala pro Sr. Xie que é idiotice acreditar naquilo. O mesmo responde pedindo pro Jun demonstrar essa tal de ligação espiritual. E um cara se apresenta dizendo que estaria disposto a lutar com o garoto para fazer com que ele utilizasse esses tais espíritos. Ele é apenas um jovem aprendiz de artes marciais, então acredita que o Sr. Jun não vai ficar assustado. O Jun pergunta pro sistema por quanto tempo a habilidade dele ainda vai funcionar, que responde 20 minutos. Ele então diz que aceita, dizendo que vai ter tempo suficiente para lidar com aqueles caras. A cena muda pro campo de treinamento do lado de fora. O cara com o chicote diz que vai ser perigoso e pergunta pro Jun se ele tá pronto. Ele tá animado, já que os caras da montanha não conseguiram matar aquele cara, ele vai resolver esse trabalho. Na hora, o Xie do lado pergunta se o Jun já tava com os espíritos preparados. Ele diz que sim e vai falar o nome dos espíritos. Porém, o cara interrompe, falando que isso não importa e manda ele ir pro inferno. Porém, o Jun pisa no chão e diz que o nome daquilo era Corte de Luz. Ele avisa que o Sr. Wei tinha ligação com os bandidos da montanha. Porém, devia ter pensado melhor sobre como isso iria terminar. O Xie fica assustado com a velocidade. Em um segundo, ele já tá nas costas do outro servo. Rapaz, passa o Photoshop em mais um. E fala que qualquer pessoa que quiser matar ele, vai ter a morte como punição. Rapaz, nisso os caras caem no chão. E nosso garoto pede pro Sr. Xie mandar os servos limparem aquele lugar. Um tempo depois, o cara joga uma moeda pra ele, que pega e agradece pela recompensa. Com a recompensa dos bandidos e o recurso do pessoal da outra seita que ele matou, ele finalmente tem dinheiro. E o Sr. Xie fala que quer agradecer, já que aqueles caras vinham causando problema há diversos anos.
O sistema então parabeniza por completar a missão e ele ganha mais 10 pontos de contribuição. Ele então se retira, falando que não foi nada demais, já que também é um cidadão dessa cidade. O Xie lembra ele que ele acaba de matar 2 anciões da seita da Água Nascente e agora virou um inimigo jurado. Mas o Jun só responde que eles não deixariam ele em paz mesmo que ele não tivesse feito isso. Ele se retira, falando que não tá com medo de nada, já que se eles o provocarem de novo, ele vai matar mais uma vez quem quer seja que eles mandem. Isso um servo para do lar do Xie e diz que pelo que ele viu na arena, ele realmente deve ter matado a seita da montanha. O chefe já sabe que esse garoto estava escondendo o poder dele com essa história de espírito. E pelo visto tava achando que o líder daquele lugar era idiota igual uma criança de 3 anos. Porém, é inegável que talvez a seita do Osso de Aço realmente tenha uma história centenária. E considerando quão motivado ele parecia ser, era melhor ser amigo desse cara, que tava andando pela cidade babando com 50 mil que recebeu, quando alguém veio correndo pelas costas. Ele tava louco pra ir pra um restaurante e comer a melhor comida dessa cidade, já que tava passando fome há muito tempo. Quando a menina dá-lhe uma cabeçada nas costas, dando um susto no coitado. Ele se vira e pergunta quem fez isso. Porém, é aí que ele nota. Era uma garotinha com dor na cabeça agora. Com lágrima no olho, ela pergunta se ele é o Sr. Jun. E na hora tem uma multidão falando pra ela ficar parada ali. Não só ela tinha comido sem pagar a conta, ainda insultou o chefe. Porém, o Jun puxa uma lâmina e fala pro cara ficar quietinho, dizendo que não era apropriado tanto o cara velho fazendo mal pra essa garota. O cara responde que isso realmente não é certo e começa a xingar os amigos dele. O Jun diz então que vai dar 3 minutos. Antes dele terminar de falar, os caras já tinham desaparecido. A garota então agradece pela ajuda. Ele fala que não precisa se preocupar e diz que ele tá voltando pra seita. De repente ela abraça ele e pergunta se também pode se juntar à seita do Osso de Aço. Ela se apresenta como Liu Wanxi, o sobrenome é Dudu e ela é uma garota obediente que queria se juntar à seita dele. Ele pede desculpa e bate na cabeça dela, avisando que a seita não tá recrutando discípulos por enquanto. Porém, ela começa a chorar desesperada. Ele fica meio confuso com aquilo e pede pra ela parar enquanto toma um banho de lágrimas. Na hora, todo mundo da cidade fala que o Jun da seita do Osso de Aço faz criancinha chorar. Vendo ela desesperada, ele fala pra ela parar de chorar e voltar logo com ele. Em um segundo, ela tá 100% preparada de novo. Diz que tá morrendo de fome e pergunta se primeiro eles não podiam passar no restaurante. Ela começa a pedir um porco defumado com mel, um frango frito, uma carne assada, um bolo de jujuba. Ele manda ela calar a boca e pergunta quantos pratos ela sabe daquele lugar. Aí ela começa a se preparar pra chorar de novo. Ele diz que tudo bem e já estão no restaurante, todo felizinho que finalmente estava comendo coisa boa. Porém, ela começa a falar que os legumes não estavam frescos e o peixe estava cheio de sal. Além disso, os dumplings tinham sido cozinhados demais. Nosso garoto pergunta quem reclama tanto com 6 pratos do lado. Ele explica que pessoas com fome extrema não se importam com a qualidade da comida. Ele responde que pelo visto ela sabe cozinhar. Ela para por um segundo e diz que naquele mundo, ninguém era melhor que ela na cozinha, já que ela sabia todos os pratos. Se os chefes fossem divididos igual os cultivadores, ela seria uma mestra. O Jun questiona se ela realmente é tão boa assim. Ela diz que se ele tá duvidando, ela mostra quando eles voltarem pra seita o que era comida de verdade. Porém, pra isso acontecer, o coitado teve que comprar vaca, um monte de legume e voltou com uma galinha na cabeça. Ela ainda fala que eles vão ter que construir um lago naquele lugar, uma área de vegetais e uma área para criar gado. Ele diz para não se preocupar que ele com certeza ia conseguir tudo isso, enquanto tava escorrendo cocô na cabeça dele. Já chegando na seita, ela tava só motivando o líder a trazer tudo. Ele começou a chamar pelos membros para salvar o líder, porém notou algo e se perguntou quem era aquele cara. Enquanto tinha um cara de chapéu parado na frente da seita, os membros começaram a chegar. Ele foi passando a carga para eles e perguntou quem era aquele cara do chapéu. Os coitados foi esmagado, obviamente. E falaram que ele tá ali há umas 8 horas dizendo que queria desafiar o mestre daquele lugar. O Jun fala que se ele tá há tanto tempo assim, ao menos tem força de vontade. Porém, ao chegar perto, vê que o cara tava roncando. O maldito tava dormindo em pé. A cena muda pra cozinha da seita. O Kim Yang era o antigo chefe e diz que a Dudu é muito jovem, então será que ela realmente sabe cozinhar? Ninguém conseguiria se comparar aos miojos cósmicos que ele fazia. O Jun pergunta como ele tem coragem de ter orgulho de fazer miojo. Ele tinha que dar uma olhada nas habilidades dela com a faca. E com isso ela sai cortando a cenoura em 1000 pedacinhos. Taca na panela e tudo no caldeirão. O jantar tava servido. Todo mundo na seita tava comendo falando que era uma delícia. Até o antigo incompetente chefe assumiu que aquele negócio tava muito bom. E o Jun falou que ela realmente era melhor que o chefe do restaurante da Estrela da Lua. E ela fala que isso é porque ele é um cozinheiro qualquer enquanto ela é uma sênior. E assim que chegar no nível mais alto, as comidas dela vão conseguir elevar o poder deles. O Jun pergunta se isso é verdade. Ela diz que sim e questiona se pode ficar na seita do Osso de Aço.
Ele responde que é óbvio que sim, senão ele vai fazer uma revolta e ficar passando fome. Mais tarde, naquela mesma noite, a Kyan-Kyan estava sentada no teto, observando que era lua cheia de novo. Nisso, o Jun se aproximou e disse que estava ficando tarde, como é que ela ia fazer as tarefas de amanhã, e perguntou se tinha algo na cabeça dela. Se ela dissesse, podia se sentir melhor. Ela disse que não tá preocupada com nada e só veio olhar pra lua. Nisso, os dois ficam em silêncio. E a Kim fala que a Liu Anxi ou a Dudu que ele contratou não é uma garota comum. Até onde ela sabe, somente o pessoal da família imperial de Ouyang saberia fazer comidas que conseguem aumentar o poder. Nosso garoto fica pensando que esse negócio de imperial é incrível. Ele diz que o nome dela não é Ouyang. E a Kim diz que ela pode só ter mentido. Ele pergunta se talvez ela esteja escondendo a identidade igual a Kim. Na mesma hora, ela se levanta e diz que tem que ir. Mas nosso garoto fala pra ela se lembrar. Ela sempre ia ser a primeira discípula do Osso de Aço. Então, se tivesse qualquer inimigo, não precisava agir sozinha e fazer algo estúpido. Ela fica parada por um segundo. E o Jun diz que ela não precisa se preocupar porque ele vai ajudar ela. Ela fica corada, querendo saber do que ele tá falando. Ele diz que não era nada demais. É só que a lua tava linda. No outro dia de manhã, nosso garoto tava andando pela seita cantando música. Todo feliz que tinha ganho dinheiro. Quando de repente a porta explode. Alguém pisa nela e o cara se apresenta como Yonin e o espadachim andarilho. Nosso garoto fala que é o rapaz que tava ali pra desafiar ele e pergunta por que chutou a porta. O cara diz que às vezes ele acorda irritado. O Jun começa a puxar a espada dizendo que é uma coincidência. Às vezes de manhã ele também acordava irritado e gostava de uma luta pra se acalmar. O Yonin sorri e fala que é exatamente isso que ele quer. E o Jun diz pra ele vir pra cima logo e parar com essa enrolação. Rapaz, o cara realmente foi sem medo. E com isso eles trocaram o primeiro ataque. O Yoning disse que ele não tinha o poder nem mesmo de um artista de artes marciais. E dos últimos 30 que ele havia desafiado, esse Jun era o mais fraco. Porém, nosso rapaz estava sorrindo, louco pra ativar a técnica das 9 espadas. Com isso, ele manda um corte na direção do Yonin, que aí percebe que não ia ser tão fácil assim. A lâmina junto com a capa tinha sido cortada ao meio. E o Jun fala que o estágio da cultivação não representa realmente a força de alguém. E fala pra ele voltar para o desafiar quando entendesse essas palavras. Na hora, Yonin cai de joelhos. E o Jun fala pra ele não dizer mais nada antes de consertar aquela porta. Com isso, ele volta para a sala, se perguntando por que encontrou o maníaco logo de manhã. O sistema fala que ele tem 86 pontos e talvez se sentisse melhor depois de algumas compras. Nosso garoto diz que realmente era uma boa ideia começar a gastar muito. E com isso começa a comprar um monte de coisa. Finalmente ele tinha 2 ferramentas para salvar a vida dele. Um deles era um poder que aumentava a força dele em 5 vezes por 60 minutos, porém tinha que tomar cuidado para não quebrar os ossos do corpo. Considerando que um soco dele tinha 1000 quilos de força, com isso ia para uns 5000. Porém, muito mais impressionante era essa outra coisa. Rapaz, que isso? O menino sacou uma Desert Eagle do nada. Ainda diz que os tempos haviam mudado. Aquela arma era adaptada para o mundo dos cultivadores e usava energia para fazer os disparos, porém não é muito boa a longa distância. Ele tira o cartucho e vê que pelo visto vai ter que recarregar com os núcleos de cristal. Ele fica se divertindo com a arminha, mas sabe que cada disparo daquilo ia custar no mínimo umas 1000 moedas. É aí que ele se lembra que tinha uma missão pra seita. Ele tinha que ajudar o pessoal do vilarejo de Qingyang a erradicar o lobo de chamas. Foi graças aos discípulos que ele tinha chegado em 70 pontos, então seria bom comprar uns equipamentos pra eles. Mas claro que como líder ele tem que cobrar o preço dele. O sistema fala que os coitados tiveram que ficar alimentando porco e limpando lixo. Seria inumano ele não entregar nada pros rapazes. O Jun diz que já entendeu esse sistema maldito e vai comprar uns itens decentes. Nisso, grita pelo Qingyang, que chama os 4 melhores de lá e ele fala que todos ali vão receber uma dose de um elixir que aumentaria a energia. Depois que eles consumissem aquilo, a velocidade de acúmulo de energia seria 2 vezes mais rápida que o normal. E o efeito durava por incríveis 12 horas. O Qingyang sabe que esse tipo de item normalmente é dado em uma seita de nível 5, então por que ele tinha algo assim? Nosso garoto fez a compra do estoque e fala para distribuir para todo mundo que completou as missões. Alguém responde que não precisa da parte dele. O garoto avisa que não chegou no ponto de conseguir absorver energia, então seria um desperdício, era melhor dar para outra pessoa. Nosso garoto diz que sempre é justo, então ele merece. Além disso, ele iria ajudar com esse negócio dele não ter poder algum. Ele então chama pelo Xiaomo e pelo Qingyang, falando que por causa da performance excelente, eles também receberiam equipamentos. A espada de gelo ficaria com o Qingyang, já que ele era um júnior promissor. E o Xiaomo ficaria com a espada de madeira porque ele é um garoto muito criativo. E desolado ele pergunta o que aquela desgraça iria fazer. Ele dá um corte, mas o Jun tenta mandar parar. Com isso, aquilo manda uma aura que rasga um pilar no meio.
E a Qin Yang fala que essa espada de madeira estranhamente não parece mais fraca que a outra. Nosso garoto fala para eles serem cuidadosos e diz que tem uma missão para todo mundo. Ele explica sobre a chegada do lobo em chamas e avisa que eles vão ter que ir lá e erradicar essa criatura. O Qin Yang fala que uma criatura como essa é comparada a um artista marcial de nível aprendiz e não seria nada fácil. O Jun responde para não se preocupar, que ele estaria logo atrás observando tudo. E fala pro maldito do Xiaomo quando voltar a consertar esse pilar, senão ia tomar uma surra. A cena muda pro Vale do Lobo, no qual tem um lobo em chamas, realmente tá tudo bem óbvio. Eles vão se aproximando sorrateiramente. O Qin Yang vai dando todas as direções, e aos poucos eles cercam a criatura. No momento que ela escuta algo, o Jun grita para eles atacarem. Ele fala que eles conseguem, porém o pessoal congela. O tigre acorda e solta um rugido. O Xiaomo pergunta por que ele tá tão longe assim e por que gritou para atacar o bicho. O Jun explica que ele tá logo atrás e que só deu o grito porque a besta já havia notado a presença. Com isso, estranhamente, eles assumem a postura de um jogo mobile e começam a partir para cima. O Qin Yang tá todo confuso com o Jun falando para ele ser